Olá pessoal, namastê, sejam bem-vindos ao vídeo dessa semana e hoje o papo é sobre codependência, um dos temas aqui que a galera mais me faz perguntas a respeito dos campeões de audiência aqui no canal. Se você não sabe o que é codependência, mas você tem aquela tendência dentro de si de ou tá sempre ajudando as outras pessoas, fazendo tudo que você pode por elas e quando você não recebe o feedback que você gostaria ou o reconhecimento que você gostaria de receber, você vai pro extremo oposto e se identifica com a vítima, puxa vida, depois de tudo que eu fiz por você e blá, 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 esse vídeo é pra você. Então presta atenção, pega aí, dá um pause, eventualmente pega seu caderninho, seu papel, a sua caneta para tomar notas, porque esse vídeo vai trazer muita coisa importante para você. E talvez a primeira delas seja explicar o que é codependência, por que o título desse vídeo é Sou Codependente e Agora, né? O que eu faço com isso? Então, a codependência emocional, ela é uma dinâmica, assim, eu já falei muito sobre isso, tem podcasts lá no canal enfim, no Spotify, no Deezer, nos principais aplicativos de podcasts falando sobre codependência. Então, todos os links você vai encontrar aqui embaixo sobre como achar esses podcasts e esses outros conteúdos. Você também pode, aqui na barra de busca do YouTube, digitar Flávia Melissa Codependência Emocional, que você vai achar um monte de coisa e muito em breve a gente vai ter uma playlist também sobre codependência emocional aqui no casal, porque realmente, assim, né, é um tema que as pessoas pedem muito para falar a respeito, muita gente se identifica, porque a nossa sociedade por si só já estimula muito a gente a ter comportamentos codependentes. Mas o que é codependência? Quando a gente fala de codependência, o que a gente está falando? E a gente está falando de uma dinâmica de comportamento que envolve 3 posições principais, né? Primeiro, a expressão codependência veio do trabalho que lá nos Estados Unidos começou a ser feito com os grupos de anônimos, então com os narcóticos anônimos, com os alcoólicos anônimos. As pessoas elas iam para esses trabalhos que eram feitos geralmente, né, dentro de igrejas, para aprender o programa dos 12 passos e eram sempre acompanhadas pelos seus cuidadores, pelos seus familiares ou parceiros amorosos. E na hora em que as pessoas faziam esse trabalho, esses cuidadores ou os acompanhantes ficavam ali meio de lado, batendo papo. E a equipe que trabalhava com os anônimos começou a perceber que essas pessoas também poderiam ser trabalhadas para ajudar na recuperação dos dependentes químicos. E quando começaram a trabalhar com essas pessoas, começaram a perceber que, na verdade, não só essas pessoas elas tinham uma dinâmica de comportamento muito semelhante, como também essa dinâmica de comportamento ajudava os dependentes químicos a continuarem no vício. E qual é essa dinâmica de comportamento, né, básica do codependente, que naquele primeiro momento era o codependente químico, mas que depois ganhou a alcunha aí, né, de codependente emocional, porque se percebeu que é um comportamento que não se restringe aos dependentes químicos. Primeiro, é uma pessoa que gosta de fazer pelo outro, né? Então a pessoa ela tem uma facilidade muito grande de se enfiar no papel de salvador da pátria e com muita dificuldade de não entrar numa dinâmica dessa. Então assim, é o cara que é viciado em ajudar, né? Ele é viciado, nossa, ai, coitadinho. Basta ver um coitadinho que parece que alguma coisa é acionada dentro dele e ele precisa fazer alguma coisa por essa pessoa. Segundo, é uma pessoa que não tem muita facilidade de aceitar ajuda. É uma pessoa que geralmente se coloca naquela posição de não, pode deixar que eu faço, não, eu dou conta sozinho, não, eu tô bem, né, tá tudo certo, eu dou conta disso sozinho, mas que, na verdade, né, a terceira característica talvez mais proeminente do codependente seja quando essa pessoa, né, ela não dá conta do recado, a tendência dela é se colocar como vítima dos outros. Como se nunca ninguém tivesse oferecido ajuda para ela, como se nunca ninguém tivesse reconhecido a eventual necessidade dela ser ajudada em alguma coisa, né? Então, e num quarto momento, né, uma quarta característica do codependente, pessoas que, quando acontece essa dinâmica, então eu não recebo aquilo que eu quero e eu me vitimizo, tende a culpar o pobrezinho, o coitadinho, a vítima que essa pessoa estava ajudando, que o codependente estava ajudando, vira então o responsável pelo seu sofrimento. Depois de tudo que eu fiz por você, e vem essa série de discursos, né, codependentes, que quando eu ouço alguém falando, ai, depois de tudo que eu fiz pela outra pessoa, né, me vem esse cheiro de codependência. Esse é o codependente típico, mas na verdade todos nós temos alguma nuance de codependência nos nossos comportamentos. Primeiro porque a sociedade nos estimula a estar sempre fazendo pelos outros, né, e talvez o que precise ser diferenciado, ou seja, aquilo que eu faço pelo outro porque eu tenho verdadeiramente sobrando dentro de mim, ou quando eu me coloco para ajudar o outro a fazer pelo outro e na verdade dentro de mim tem uma baita de uma escassez e eu me prejudico
para ajudar a outra pessoa, né? Então, é muito comum você ver relatos de codependentes falando, poxa, mas eu me prejudiquei pra caramba pra poder ajudar a outra pessoa, poxa, mas né, depois eu enfrentei um super de um problema porque eu ajudei a outra pessoa. Então, assim, que ajuda é essa, que falta de cuidado consigo mesmo é essa que nos coloca na posição, e eu falo nos coloca na posição porque eu super me identifico com a posição do codependente, que nos coloca nessa posição de eu preciso fazer pelo outro e eu fico em segundo plano, eu não tô nem aí pra mim. Só que isso não é genuíno, porque se fosse genuíno, quando o outro cansa, o outro vira e fala, olha, eu nunca pedi pra você me ajudar, eu não vou ficar dançando a música conforme você acha que eu devo dançar, vem aquela sensação de traição. Se fosse genuíno, a gente não se sentiria traído, a gente não se sentiria apunhalado pelas costas, não viria esse discurso depois de tudo que eu fiz por você, né? Porque, na verdade, o que tá por trás do comportamento do codependente é a manipulação do outro. Então, o codependente, ele tem um buraco, assim, uma ferida gigantesca na autoestima dele, e no fundo, ele acha que se ele fizer pelo outro, se ele estiver sempre ajudando o outro, se ele estiver sempre fazendo com que o outro seja mais feliz, de alguma forma ele vai obter um reconhecimento do outro que vai tapar esse buraco nele, né? Só que quando esse reconhecimento não vem, né? Então eu como boa codependente, estou lá ajudando a outra pessoa, mas na verdade eu tô querendo que ela viva a vida do jeito que eu acho que ela deve viver, porque assim isso vai ser aquilo que a minha mente me diz, o meu ego me diz que é melhor pra mim. Então eu te ajudo contanto que você viva a sua vida do jeito que eu acho que você deve viver. Se isso não for uma tentativa, né, de manipulação, eu não sei o que é. E aí quando a outra pessoa se rebela, né, aí vem aquela sensação de, nossa, eu tomei uma punhalada, né, pelas costas, depois de tudo que eu fiz por você, como assim você pode me abandonar, né, nesse buraco que eu tenho e que era a sua obrigação tapar, né, através do seu reconhecimento, da sua valorização, do seu amor. Beleza, mas e aí, quando a gente se descobre codependente? Uma coisa é muito importante da gente entender, que para essa dinâmica acontecerem, existem 3 papéis que precisam ser desempenhados em algum momento pelo codependente. Em algum momento você está sendo o salvador da pátria, em algum momento você está se vitimizando, em algum momento você está sendo o algoz de uma outra pessoa. Quando? Quando você fica bravo, quando você briga, quando você grita, quando você faz fuxico, quando você se revolta com a situação, né? Essa energia que vem é o agressor. Quando você desconta na outra pessoa as suas próprias frustrações e os seus próprios buracos existenciais. A primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente se pega sendo codependente é, peraí, em qual posição eu estou agora? E o que eu preciso fazer dessa posição? Porque se eu estiver na posição do salvador da pátria, peraí, qual que é o buraco em mim? Qual que é a minha necessidade que eu estou deixando em segundo plano nesse momento? E focar em ser inteiro. Se eu tô na posição da vítima, né, qual é a autorresponsabilidade que eu preciso criar? Poxa, depois de tudo que eu fiz por você, beleza, mas eu fiz porque eu quis. Então, deixa eu olhar pra mim, deixa eu assumir a responsabilidade pelas minhas escolhas, e autorresponsabilidade é isso, né? Então, eu assumo a responsabilidade pelas minhas decisões. Não foi ninguém, não tinha nenhuma arma apontada pra minha cabeça me obrigando a fazer aquilo que eu fiz. E se você tá na posição do algoz, qual é a frustração que você tem dentro de você que você precisa, nesse momento, descontar em cima de alguém? Porque é isso que você tá fazendo. O malfeitor, seja ele dentro da dinâmica de codependência, ou seja ele em qualquer outra esfera, ele tá descontando dores da vida dele em cima de uma outra pessoa. A mesma maldade que ele sentiu terem feito com ele um dia, ele tá repassando pra frente. Então, se você estiver na posição do algoz, orai e vigiai qual é a frustração, a dor, a mágoa que eu estou descontando numa outra pessoa. E a partir daí, corrigir esse comportamento. Eu sei que esse tema, assim, é um tema super amplo, é um tema que poderia ficar aqui horas falando a respeito, por isso eu quero deixar aqui uma pergunta para vocês. Se vocês têm interesse em saber mais sobre codependência, deixem o seu comentário aqui embaixo, deem like nesse vídeo, comentem aqui embaixo. Olha, eu tenho interesse de saber mais sobre codependência, que eu vou produzir uma série sobre isso, tá bom? Eu me proponho a produzir uma série. Nessa semana a gente tem o Flávia Responde, a quinta, o quinto episódio dessa série Flávia Responde, e aí na outra semana eu posso produzir uma série sobre codependência emocional. Se vocês gostarem do tema, se vocês deixarem o seu comentário aqui embaixo e o seu like, tá bom? Encaminhe esse vídeo se você achar que pode ajudar uma outra pessoa. Não deixe de fazer seus comentários aqui, porque eu sempre adoro ler. E a gente se vê, então, muito em breve no próximo vídeo aqui no canal. Um beijo enorme. Namastê. Tchau, tchau.